trabalhando agora com o texto para depois nós construirmos o esquema. Então, vamos lá. O título do texto é A Velha de um Olho Só. Então, lá no esquema, o título qual será? A Velha de um Olho Só. E agora, então, vamos prosseguir para que a gente possa trabalhar aquilo que nós precisamos para compreender o esquema. Então, vamos lá. Então, nós temos que a aparição de quem? Da velha de um olho só. Então, ela é um personagem do texto, não é mesmo? Então, lá no esquema, nós vamos pôr personagem. O personagem aqui, então, era uma mulher. Olha as características. Mulher. Conserva apenas alguns traços e o vestido roto. Então, é uma mulher, mas que quase nem parecia isso, porque parecia mais uma caveira, sei lá o quê, e um vestido rasgado. Então, olha só. Parecia uma bruxa. O vestido todo maltrapilho, todo rasgado, roto quer dizer isso. Esguia e fina como bambu. Então, era magricela, né? Fina. O rosto mal se vê atrás da alta gola do vestido preto remendado. Então, olha só aquele vestido roto, era preto o vestido, quase nem se via o rosto, o vestido era de gola alta, preto remendado. Então, olha quantas características para a personagem velha de um olho só. Dentes, os dentes roxos, olha, tudo isso são característica, né? Aparição, 2 metros de altura, característica da velha, mulher, vestido todo roto, rasgado, esguia, fina, isso quer dizer magra, colocando aqui como um bambu. O rosto mal se via, ficava atrás da gola alta do vestido. O vestido de que jeito? Preto, remendado. Os dentes roxos, a cabeleira, olha só o cabelo desfiado. Então, aqui nós temos todas as características que vão sendo apresentadas para o personagem, a velha de um olho só. Vamos continuando aqui. Olha só, tinha o dedo médio, deixa eu afinar aqui que tá muito grosso. O dedo médio. Então, tinha o dedo médio, aparece lá o que tinha, né? Tá, isso aqui é o que tinha, preso. Ela ia torcendo e enrolando até virar a maçaroca. Então, aquilo que nós vimos aqui, neste primeiro parágrafo, nós temos as características para a personagem velha de um olho só. Então, olha só as características dela. Então, lá no personagem 1, que é a velha de um olho só, o que eu vou falar dela? Que ela é alta, de uns 2 metros de altura, era mulher esse personagem, o nome já está dizendo, mas está aqui reforçando, mulher é uma característica. Tinha um vestido todo rasgado, todo remendado, né? Ela era muito magra, muito fina, esguia quer dizer magra. O rosto, a gente nem via a fisionomia, porque ficava ali escondida atrás de uma gola alta do vestido, então é uma característica do vestido. Aqui o vestido tem o quê? A gola alta, né? Então, vamos lá. O vestido, então, com a gola alta, olha só. E aí nós temos as características para a velha de um olho só. Característica é o aspecto do personagem, vem delineando o personagem, vem dizendo para nós como esse personagem é, como eu enxergo esse personagem.
Eu estou lendo, mas as suas características foram apresentadas. Então, eu tenho uma imagem, né? Eu enxergo esse personagem através das suas características. Então, vamos lá, prosseguindo. E aí, vai se tecendo, né? Olha só. Qual é o outro personagem que nós temos aí no texto? Tem o garoto, né? O garoto que entrou onde? No quarto para ver o que havia lá dentro. Então, olha quando ele fala. Olha aqui. Colocando aqui, ó. Ela vai falando e gesticulando. Isso aqui ele está contando para nós. Ele está narrando os acontecimentos a partir do momento em que ele entra no quarto e com quem ele se depara. Então, nós temos o menino, nós temos a velha de um olho só, e ele vem falando aqui, ó, do gato, né? Que ele estava lá com muito medo, né? Ó, quando me sinto desfalecer de cansaço e medo, sou surpreendido por Eurípides. Quem era o Eurípides? Então, nós temos a presença do Eurípides. Vamos mudar aqui. O Eurípides, que é quem? O gato. Então, nós temos o gato. E aí, vai falando do gato, né? E então, o garoto diz que foi salvo, então, pelo gato. Então, vamos percorrendo aqui para falar de outros personagens, se é que existem. Então, fala do Eurípides, da velha de um olho só e do menino, então, que entrou no quarto para verificar o que acontecia. Então, aqui nós temos os 3 personagens do texto. O menino que entrou no quarto, o quarto trancado, que ninguém entrava, curioso para ver o que havia lá dentro, e ele então encontra quem? A velha de um olho só. E aí traça as características dela. Sobre o menino, o que é que nós podemos dizer? Quais são as características do menino? Bom, primeiro, que ele é menino, ele é uma criança, ele é do sexo masculino, menino. Ele é... Que característica que eu posso colocar para ele que seja uma coisa que não seja física? Curioso, ele tem curiosidade, por isso ele entra para o quarto, entra no quarto, né? E assim ele vem tratando do que ele viu lá e contando para nós, e aí vem tecendo todo o enredo através do que ele vem nos dizendo de ter encontrado a velha e tudo aquilo que aconteceu. Então, nós temos aí os 3 personagens e o gato. O gato, não foi dito nada especificamente sobre ele, ele é um personagem secundário em que ele é apenas um gato. Nós sabemos que existe um gato ali, um gato que entrou na história, que entrou no enredo, né? Que pulou ali, saltou de repente e salvou o menino da tensão que ele estava. Porque aí ele volta, né? E começa então a olhar as coisas com maior tranquilidade, né? E então depois podemos dizer que o gato é tranquilo, porque depois ele entra calmamente, espreguiça-se e vai dormir debaixo do fogão de lenha, como se nada tivesse acontecido. Então eu posso trazer uma característica para o gato, tranquilo, né? Então vamos lá. Assim nós iremos então construir o nosso esquema, trazendo para o nosso esquema a compreensão do texto. Então, nós tratamos dos personagens. Vamos falar do enredo. Qual é o enredo? Do que trata a história? O que a história conta para nós? O que ela diz? A história vem falando no seu enredo sobre o menino, que curioso, né? Ele então quis verificar o que havia dentro de um quarto
fechado, trancado, abandonado, que ninguém entrava. E ele então entra ali para ver o que havia. E aí então ele depara com quem? Com a velha, com a aparição da velha, né? E vai tecendo as características da velha. Aliás, nós esquecemos a velha de um olho só, né? Então só tinha um olho. Primeiro fala dos olhos que era apenas um sinal rasgado, mas ali a característica dela como personagem tem um olho só. E aí, depois dos personagens, do menino, do gato, nós vamos falar do enredo. O enredo que vem contando essa história. O que aconteceu quando o menino, então, entra no quarto, depara com a velha com aquelas características, né? E a velha fala, e a velha diz sobre tudo aquilo que ela acha importante, ela gesticula, ela fala, ela faz mímica. E aí, então, vai acontecendo toda a história até que o menino está morrendo de medo, né? As suas mãos eram finas e duras. E aí, então, o gato Eurípides entra em um sobressalto e tira o garoto daquele intenso medo, porque ele volta aí numa realidade. E aí ele passa, então, a olhar as coisas com maior tranquilidade. E ele vai, então, essa história vai acontecendo, vai falando que ele, nas tramas, ele via ali desenhos de crianças aprisionadas, né? E vai falando que o tempo dele é curto, vai falando que o Eurípides, então, é como se fosse gente, fez um sinal inteligente, né? Com uma das patas para que ele fugisse dali. Por que será, né? Porque ele seria mais uma criança que ficaria ali presa nas tramas do tear, né? Ali na maçaroca que estava acontecendo no tear, ali nos fios. E aí ele sai do quarto, né? E ele, apressadamente, ele fecha a porta e ele ainda percebe que a velha tá furiosa lá dentro do quarto, né? E depois, quando ele se sente salvo na cozinha, ele se preocupa com o gato, mas então, daqui a pouco, ele vê que o Eurípides já está fora do quarto, que ele havia encontrado uma saída e ele então entra para a cozinha, deita-se debaixo do fogão e vai dormir como se nada tivesse acontecido. E ele fala então do relógio que havia parado, ele acerta o relógio, que então ele percebeu que só a velha apareceria para alguém que entrasse no quarto quando o relógio parasse exatamente à meia-noite. Quando fosse então meia-noite, quem entrasse no quarto veria a velha e a fisionomia das crianças aprisionadas no tear. Aterrorizado, né? Ele então olha para as tramas esticadas e agora são somente velhos e empoeirados fios encardidos pelo tempo. E aí então ele olha a única janela do cômodo, respira o ar tranquilo da madrugada e vê multidões de vagalumes ali buscando namoradas no pasto, além do terreiro. E aí ele entende que somente com o relógio parado à meia-noite é possível entrar em contato com a criatura maligna. E então ele diz que agora, depois de entendido, depois de aliviado, ele então vai tentar dormir, né? E espera que ele consiga dormir e pergunta se você, leitor, conseguirá dormir depois dessa tensão, né? E medo que o texto nos coloca. Então, aqui é o desfecho para o texto, o final do texto. Nós vimos o enredo e depois do enredo nós temos, então, aquilo que vem dizendo quando, olha o tempo, quando isso aconteceu? Era quando, crianças? Em que momento isso aconteceu, hein? Nós temos a história acontecendo, fala do relógio parado, era dia? Era à tarde, com claridade, ou era noite, né? Num momento de escuridão, tudo parado, muito silêncio. Então, esse é o quando. Era à meia-noite, ou seja, tarde da noite.
E a gente depois pode falar, nós estamos falando do quando, que é o tempo. Vamos falar do espaço. O espaço é o lugar onde a trama acontece, onde a história acontece. Onde que essa história acontece? É na sala? No quintal ensolarado? Ou em um quarto, né? Um quarto abandonado, trancado, certinho? Esse é o onde, né? E depois nós poderíamos falar de como, né? Como que é o como aqui? Então, como que isso aqui acontece? Acontece, então, diante do menino que entra no quarto, esse é o como, né? Como que tudo acontece? A partir do momento em que ele entra no quarto, tentando ali descobrir então, o que havia no quarto. Esses são os quesitos com os quais nós conseguimos enxergar o texto através do esquema. E agora, então, nós iremos construir.